seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde, que está apenas começando. É um prazer enorme tê-lo aqui comigo para a gente bater um papo sobre saúde, bater um papo sobre bem-estar, que isso reflita bastante também na sua família, que tudo que a gente conversa aqui você possa aplicar aí na sua família. Eu te desejo isso. E olha, gente, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre obesidade, vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Pois é, a gente sabe, né, que uma das comorbidades preocupantes agora durante a pandemia é a obesidade. E a obesidade acaba, inclusive, puxando outras doenças crônicas, seja a hipertensão, seja o diabetes ou outras coisas que é preciso, que requer realmente uma atenção muito especial a ela. E uma das formas de acabar saindo da obesidade é realmente lançando mão da cirurgia bariátrica. Pois é, só que agora na pandemia tudo ficou um pouco mais diferente. Né? Muitas pessoas tiveram que adiar os seus procedimentos cirúrgicos, outras que estavam fazendo o tratamento passou por algumas dificuldades que nem esperava, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Nós vamos receber o doutor Augusto de Almeida, ele que é cirurgião bariátrico, está aqui conosco. O doutor Augusto sempre atendendo aos nossos chamados e mais uma vez está aqui para nos explicar muitas informações importantes. Muito obrigada, seja bem-vindo, doutor Augusto. Obrigado, Mirna. É um prazer muito grande estar aí com vocês na TV Assembleia. Sempre fui muito bem-vindo aí e estou às ordens aqui para que a gente possa começar esse papo, essa discussão, tirar dúvidas, enfim. Doutor Augusto, vou começar agora logo pelo beabá mesmo. Vamos explicar, tentar explicar, se é que já dá para a gente explicar. O que é que se sabe até agora sobre a relação da obesidade com a Covid-19? Existe realmente uma predisposição ao agravamento dos pacientes que são obesos? Sim, o que aconteceu logo quando começou esse primeiro estudo foi lá em Nova York. Eles viram que 80% das pessoas que iam a óbito naquela fase inicial, onde não se tinha um tratamento ainda mais ou menos adequado, até hoje a gente não tem, né? Imagina em abril do ano passado. E se viu que 80% das pessoas que iam a óbito, esse foi um estudo preliminar, e que 80% das pessoas que iam a óbito eram obesos. E aí foi despertado a questão da obesidade. A obesidade, na verdade, é um portal de doenças, né? Então, eu digo assim, eu gosto de dizer um portal de doenças, porque ela é uma doença crônica, mas que nela se instalam doenças que estariam latentes. A pessoa teria uma predisposição, mas com a obesidade vem aí a diabetes, que é carro-chefe, vem a hipertensão arterial, a apneia do sono, os problemas osteomotores, o problema da esteatose. Antigamente a gente falava em cirrose, fulano então nunca bebeu na vida, mas teve cirrose. Depois vieram os conhecimentos dos vírus. Aí fulano e tal nunca bebeu, mas teve o vírus e morreu de cirrose. E depois se viu que os obesos que não cuidam, e com o tempo eles desenvolvem o chamado NASH, NASCH, que é uma sigla, que é esteatohepatite não alcoólica, e é dada pela obesidade. Entre elas, tem mais de 50 patologias que são relacionadas à obesidade. A gente já está aí há alguns meses do início, né, da vacinação. A gente sabe também que os grupos de comorbidades faz menos tempo, né, que eles começaram a se vacinar, mas o senhor que tem contato diretamente com muitos pacientes, né, muitos pacientes com obesidade, enfim, o senhor já tem percebido se eles têm adoecido um pouco menos? O senhor tem observado? Claro, estamos falando isso em relação à amostragem que o senhor tem contato, que são os seus pacientes, né? Aqui na Paraíba, principalmente aqui em João Pessoa, a gente nota uma queda substancial
no número de casos. É claro que tem muitos que ainda estão ainda internados, entubados, mas a queda tem sido substancial, isso dado principalmente por dois motivos. Um é a imunização dada por pessoas que tiveram o vírus recente, e já talvez com a variante P1, que é a principal, e pessoas que foram vacinadas. Então, quando você já vai juntando esse montante, se eu não me engano, a Paraíba ela está em quinto lugar, o quarto ou quinto lugar hoje, mas eu acho que João Pessoa deve ter sido uma das capitais que está mais se vacinando no Brasil. Então, na Paraíba tem 1.200.000, 1.100.000 e poucas pessoas já vacinadas, pelo menos com a primeira dose. O que isso significa? O que significa quase a metade da população, né? Seria 17% quando você fala dessa forma, mas o Brasil sempre foi muito bem organizado em termos de vacinação. Quando Oswaldo Cruz quis vacinar na época contra a raiva, houve muita polêmica, mas dali em diante a gente imagina as campanhas de vacinação que tivemos, há quanto tempo, a da poliomielite, o Zé Gotinha, Zé Gotinha, né? O lendário. O lendário Zé Gotinha, e muitas outras que foram, e depois, por exemplo, o sarampo praticamente estava erradicado, mas aí voltou. Mas os programas de imunização, o Brasil tem, apesar de ser um país continental, mas ele tem um programa feito, isso começado por Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz. Isso realmente ajuda bastante. A gente está na torcida aí, vacina, né? Se a gente tivesse muita vacina, menina, tenho certeza que se a gente tivesse a quantidade de vacina que tem nos Estados Unidos, a gente estaria com a população toda vacinada. Não, com certeza, porque o brasileiro ele é adepto, né? Ele adere fácil à vacina, isso é um ponto positivo. Você veja uma coisa interessante. Lá nos Estados Unidos, 20% da população está se negando a se vacinar. E o Biden tem convocado de uma forma assim, quase que pedindo, porque lá está aberto, já qualquer pessoa pode se vacinar, pedindo que essas pessoas se vacinem. E 20% se nega a vacinar, não quer se vacinar. Isso acontece aqui também. E ontem eu tive com uma paciente puérpera não, ela estava grávida e ela tinha direito, inclusive, à vacina da Pfizer, a vacina até mais avançada, e ela disse que não ia tomar. Mas isso aí é uma coisa assim, negacionismo, eu acho, sabe, muito forte, e isso não só prejudica eles, como também a imunização geral do grupo. E isso, com certeza, a imunização da população como um todo fica comprometido quando pessoas, né, se recusam. Doutor Guga, e em relação à cirurgia bariátrica, a gente sabe que a cirurgia bariátrica é uma das alternativas quando se fala em combate à obesidade. Mas em tempos de pandemia, ela também segue sendo uma alternativa? Sim, mais ainda, a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, agora estou, inclusive, com um cargo de presidente de todos os capítulos nacionais, a gente tem tido reuniões. Houve só um momento inicial em que a ANS, no ano passado, a ANS proibiu a cirurgia eletiva, as cirurgias eletivas, e, na verdade, mas logo, a obesidade foi colocada como uma necessidade no caso da Covid, no caso da pandemia da Covid, como uma cirurgia de câncer. Evidentemente que nós temos que ter todo um protocolo para operar o paciente. Agora, alguns planos de saúde, dado por essa questão
do kit intubação, que agora eu acho que o Ministério da Saúde adquiriu junto à China e junto à Espanha uma quantidade grande e com a queda, mas, pelo contrário, a gente prepara. Os pacientes que têm índice de massa corporal maior que 40, eles têm direito a se vacinar, quer dizer, ainda tem isso, eles têm direito a se vacinar, e o diabético tem direito a vacinar, o hipertenso todo tem direito a vacinar, quer dizer, nesse bolo aí, eles ainda têm essa vantagem de irem, teoricamente, imunizados. Fazemos também o protocolo de 2, 3 dias antes da cirurgia, realizar o teste nasal, que é o teste do SWAB, e também fazer uma tomografia de tórax quando está à véspera da cirurgia. Quer dizer, você dizer que é impossível, não é impossível, mas nós vamos com toda a retaguarda a operar esses pacientes com toda a segurança. Doutor Augusto, em relação a isso, e os seus pacientes, eles estão realmente procurando? Aqueles que tinham começado a fazer o protocolo, a se preparar para a cirurgia bariátrica, eles realmente estão colocando para frente? Sim, estão colocando. Só que está tendo uma resistência de alguns planos de saúde de autorizarem. Mas todos eles com muita vontade de fazer, de realizar a cirurgia, porque eles são bastante informados em relação a tudo isso, como a obesidade agrava o Covid. Eu digo, foram 2 pandemias que não poderiam nunca se encontrar, obesidade e Covid. A obesidade é uma pandemia que, cada dia que passa, cresce mais. É difícil de tratamento. A cirurgia bariátrica, na verdade, é o último recurso para tratamento. Então, eles aderem muito, principalmente por conta dessas campanhas. E nós, como trabalhamos com a equipe multidisciplinar, todos participam na preparação do paciente. Então, o que acontece é que a adesão e a vontade é muito grande. Alguns têm medo de fazer nesse momento, no momento, porque fica, tá fechado para isso, está fechado para aquilo outro, eu vou para dentro de um hospital. A gente procura sempre hospitais. O nosso grupo, o Bariatre, ele abriu fronteiras, ou seja, nós estamos operando agora em todos os hospitais, porém, no momento da pandemia, escolhemos hospitais que não sejam Covid, né? Porque que não tenha Covid, para não aumentar esse risco, que é a questão de você ter uma ala Covid e outra não, mas, de qualquer forma, há o trânsito de funcionários e não tem como. Pois é, e uma coisa que eu tenho observado, inclusive, doutor Augusto, é que, como o senhor falou, realmente é uma pandemia dentro de outra pandemia em relação à obesidade. A gente observa que tem aumentado consideravelmente, não é? O número de obesos agora na pandemia, inclusive a precarização da alimentação também tem aumentado consideravelmente. Uma pesquisa que eu peguei da Datafolha mostra, para a gente ter uma ideia, viu, pessoal? Você que está em casa aí, que isso influencia na vida de todo mundo. Isso aqui reflete nosso hábito. Uma pesquisa da Datafolha mostrou que o consumo de biscoitos e salgados passou de 30% para 35% em apenas um ano. Isso em relação a 2019 para 2020, que foi o ano que começou a pandemia, né? Assim, a gente pegou o ano de 2020 em pandemia, né? Então, certamente esse número vai aumentar consideravelmente ainda no ano de 2021, que a gente também teve está tendo uma situação de pandemia mais complexa, também com reclusão, também mais restrita dentro de casa, e aí diminui o número de academias abertas, e aí, enfim, aumenta muito o sedentarismo e piora consideravelmente a questão da alimentação, e isso é um problema imenso. Exatamente. Vai gerando uma bola de neve, Olha, imagina a pessoa ficar em casa,
trabalhando online. Aí você está, daqui a pouco você parou um pouquinho, aí vai ali na cozinha, vai na despensa, e o vício de quem gosta de comer muito por doces, por coisas doces. Então, vem a questão do álcool, a facilidade do álcool também. O índice de alcoolismo aumentou bastante durante a pandemia, e também há pessoas que engordaram, mas assim, de forma surpreendente, trancados e comendo. É como eu digo assim, tivessem confinados, como você pegar um animal e confinar dentro para que ele engorde mais rápido. Então, isso aconteceu. Com certeza, isso aconteceu, a gente vem observando e é realmente uma situação preocupante. A gente vai a um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco nós vamos continuar conversando com o doutor Augusto, vamos falar sobre a situação em que os pacientes, né, que já submeteram à cirurgia bariátrica estão passando agora, quais são os desafios que esse grupo está vivenciando agora na pandemia. Será que eles estão conseguindo continuar esse tratamento? A gente acompanha isso no próximo bloco, não sai daí.